Rafael solta uma lágrima com Serena estando ao lado dele, não tão são, mas pelo menos salvo. Débora lamenta tarde demais não ter demitido Judite assim que desconfiou dela e morre de medo do que vai acontecer se Rafael se recuperar longe delas. Cristina continua delirando que Rafael deve perdoá-la pois cuidou muito bem dele. Débora não sabe o que fazer com a filha maluca e imagina que eles devem ter levado Rafael para a casa de Agnes, então combina de ir lá amanhã cedo com Cristina para buscar o botânico vegetando até com uma ordem judicial se for preciso. No dia seguinte, Mirna leva café para Serena que passou a noite acordada ao lado de Rafael. Serena vai conversar com os amigos na sala sobre a situação e pede que Bernardo chame José Aristides no Roseiral para aplicar remédios indígenas em Rafael. Crispim avisa a todos que Mirna é fofoqueira e pode acabar contando para alguém que Rafael está na casa deles, mas a caipira finge que não é e promete não fazer isso. Eduardo vai avisar a Felipe o que aconteceu para ele não se preocupar. Cristina e Débora chegam com Ivan na casa de Agnes. O motorista vai ficar a postos se for preciso chamar a polícia. Cristina entra exigindo saber onde está Rafael, mas Agnes, Felipe, Adelaide e Ciro não estavam sabendo do sequestro. Cristina exige revistar a casa toda atrás do marido. Dalila continua insistindo para saber onde Roberval estava, mas ele continua guardando o segredo a 7 chaves e a deixa chateada. Adelaide não permite que Cristina vasculhe nada e garante que Rafael não está lá. Vera aparece e garante que não permitiria que Cristina tirasse o irmão da casa se ele realmente estivesse lá. Cristina bate boca com Vera antes de ir embora e avisa a avó que a polícia vai descobrir se Rafael estiver naquela casa. Adelaide pede que Cristina não a chame mais de avó, pois já tinha dito que não era mais nada da vilã. Eudorico reclama de dormir na beira da cama. Osvaldo orienta o sogro a enfrentar Ofélia e botar a mão nela à força. Os pensionistas discutem por causa de saliências e safadezas. Vitório chama Abílio para conversar fora da pensão. Vitório quer saber se Olívia teria mais chances de ganhar a recorrência do processo se ele terminasse com ela. Abílio confirma que ela ganharia sem dúvidas, então Vitório promete se separar da amada Vespa para ajudá-la. Abílio conta que tem uma outra possibilidade de ajudá-la. Raul acorda perguntando se Carlito já fez o café, mas o Sardento nega pois isso era obrigação da mãe dele. Raul exige que o filho comece a fazer as coisas de casa se quiser morar com ele e pede mais 2 ovos fritos para comer. Abílio se reúne com Olívia para contar que ela pode recuperar tudo se Dalila colaborar e revelar que foi amante de Raul e teve uma filha com ele para o juiz. Olívia excomunga Abílio por não ter pensado nisso antes. Vitório sabe que a irmã não vai querer depor, mas Olívia garante que vai obrigar a safadinha a ajudá-la. Raul se irrita com o café horroroso de Carlito e os ovos queimados. O Sardento alega não ser empregada de ninguém, mas Raul achava que ele sabia fazer o mínimo convivendo num restaurante com um cozinheiro. Raul manda o filho ficar sozinho em casa cuidando de tudo e estudando enquanto ele vai trabalhar. Raul escorrega nas bolinhas de gude que o pirralho espalhou pela casa e leva um tombo feio. Mirna vai ensinar a Serena e Judite as coisas da casa antes de sair para trabalhar. Alaor chama Mirna lá fora. Serena pede que a caipira não deixe ninguém entrar para não botar o plano em risco. Mirna vai receber Alaor, que quer comer o pedaço de bolo que ela prometeu. Mirna inventa que o bolo mofou e já deu para os porcos comerem. Alaor quer entrar para tomar pelo menos uma água, mas Mirna não permite porque está com visita. Alaor pensa que é outro macho e fica indignado, então vai embora prometendo não voltar nunca mais. Mirna volta para dentro e Serena acha um exagero ela ter brigado com Alaor, mas a caipira não liga pois gosta mesmo é de Jorge, mesmo ele sendo um safado, e promete esquecê-lo algum dia. Jorge fica pensativo em Mirna e Kátia em Crispim. Elias espera que os dois aceitem logo que estão apaixonados, mas eles garantem que nunca estiveram e dissimulam. Serena lava o rosto de Rafael com um pano molhado e imagina se ele entende o que ela diz. Rafael move um dedo e Serena fica emocionada. Serena pede para ele mexer de novo 2 vezes se estiver entendendo. Rafael obedece e deixa a indígena ainda mais feliz. Bernardo passa o recado para José Aristides ir ao sítio ajudar Rafael.
José pretende conversar com Serena para ver se ela consegue ajudar a comprar o veneno para as formigas do roseiral e conta que vai tentar uma grande magia utilizando o barro que nunca fez para tentar salvar Rafael daquele estado. José vai na beira do rio buscar barro para o ritual de trazer a alma de Rafael de volta. Serena continua limpando Rafael com o paninho. Cristina e Débora chegam com Ivan no predinho onde mora a mulher de Eduardo. Nair recebe as vilãs, que pensam que chegaram no lugar certo onde Rafael está escondido. Nair e Alexandra garantem que não há ninguém. Débora vai vasculhar os quartos de intrometida. Alexandra conta para Cristina que sabe do medo que ela sente de Guto e ele sempre a pede que encontre as joias. Cristina pergunta o que a médium sabe sobre as joias. Alexandra conta que as joias são apenas o começo da perdição de Cristina. Cristina chama a mãe para ir embora com medo do que Alexandra disse. Alexandra garante que o fim de Cristina está próximo. Cristina sai do prédio com um olho desse tamanho morrendo de medo. Débora sugere ir até a pensão para procurar Rafael. Eurico repreende Zulmira por acobertar as coisas que Ivan faz e sente vontade de ir embora. Zulmira não pode deixar de apoiar o irmão, mas também não quer perder Eurico e o abraça. Eurico e Zulmira se beijam pela primeira vez. Zulmira se afasta e pede que Eurico se esqueça do que aconteceu para não estragar a amizade. Felipe quer saber onde está o pai e fica chateado por não ter participado no sequestro para salvá-lo. Agnes garante que ele está bem se está com Serena e pede que o neto se preocupe com a empresa do pai no momento. Terezinha e Filó estranham Mirna muito calada no trabalho. Agnes, Felipe e Ciro chegam para falar com Raul. Ciro suspeita que Raul pode estar insistindo em vender as terras porque pode ganhar uma comissão gorda por fora do negócio. Raul se faz de ofendido e garante que é preciso vender para arrecadar dinheiro rápido para as dívidas, dando os livros de caixa para Felipe verificar. Felipe pede o contrato da venda do roseiral. Agnes toma o papel para ler com cuidado em casa com o neto. Felipe comenta fora da loja que parece inevitável vender o roseiral para não perder tudo que o pai construiu, mas ainda precisa pensar mais um pouco. Cristina e Débora visitam Eduardo para exigir o paradeiro de Rafael, mas obviamente ele não vai contar, ainda mais depois de Judite ter percebido e contado que as vilãs não estavam cuidando bem do amigo. As duas morrem de ódio que ela era uma espiã mesmo. Cristina ameaça chamar a polícia, mas Eduardo nem treme na base. Olívia e Vitório chegam ao prédio para falar com Dalila. Mirella fica cuidando do algodão doce na rua. Dalila recebe as visitas com muito gosto pensando que é uma visita de cortesia para conhecer a moradia dela. Olívia conta que vai pedir algo a Dalila e sua felicidade depende disso. Cristina e Débora chegam na pensão e são obrigadas a aturar as palhaçadas dos pensionistas antes de começar o real assunto da cena. Cristina pergunta por Serena, mas ninguém sabe dizer onde ela está porque nem dormiu na pensão. Hélio aparece e avisa que elas podem tirar o cavalinho da chuva, pois jamais vão saber onde a amiga está, expulsando as vilãs de casa. Todos ficam passados com a falta de educação. Cristina garante que o sapateiro ainda vai se resolver com a polícia e vai embora com a mãe. Hélio revela aos curiosos que apenas ajudou Serena a salvar Rafael, mas não vai dizer mais nada. Roberval fica possesso por Dalila ter que dizer que Clarinha não é filha dele. Olívia tenta fazer o novo rico entender a situação dela e ajudar a desmascarar Raul para o juiz. Roberval se recusa a ficar com o nome dele e da esposa manchados por causa de Raul e expulsa o cunhado e a namorada de casa. Felipe vê Mirella na rua e se afasta de Agnes e Ciro para falar com ela. Felipe quer um conselho de Mirella para decidir o que fazer quanto à empresa do pai. José e Bernardo chegam no sítio. Judite pede lenha a Bernardo para terminar de fazer a sopa para Rafael, enquanto José vai falar com Serena no quarto. Serena conta para José como está Rafael. José acha que a vida está deixando o corpo de Rafael aos poucos, então precisa fazer um ritual muito antigo para salvá-lo, em que vai fazer um boneco de barro no formato de Rafael e colocar fios de cabelo e unhas dele. Serena fica com medo pois essa magia é usada para causar o mal e ferir os inimigos, mas José explica que a maldade está em quem usa, não na magia em si, então ele pode usar para ajudar Rafael a se recuperar e passar a doença do corpo dele para o barro. Serena corta um tufo do cabelo de Rafael e dá ao amigo.
José explica a Serena que nada de ruim pode acontecer com a estátua de barro enquanto Rafael estiver se curando, senão ele vai piorar conforme o que fizerem com o objeto. Serena corta uma mecha de cabelo dela e dá a José, pois quer que aconteça com ela o que acontecer com Rafael, assim, eles estarão juntos para sempre. José Aristides pergunta a Bernardo onde tem algum curso de água perto do sítio. Bernardo aponta para o rumo onde fica o riacho. José leva o barro para a beira da água e começa a moldar o boneco de voodoo como se fosse Rafael estirado na cama, então faz sinais ao sol e pede que a força dele adentre no barro para dar vida a ele, enquanto recita palavras indígenas de poder. José volta para o sítio com o boneco e Bernardo percebe o indígena cansado. José entrega o boneco para Serena no quarto e manda ela ter muito cuidado com ele até Rafael se recuperar, entregando também algumas pedras energizadas com o sol que ela deve fazer Rafael segurar na mão para absorver o poder. José vai embora e Serena começa desde já a dar as pedras para Rafael. José volta para o rio e reflete que cogitou não ajudar Rafael com sua sabedoria indígena, assim ele morreria e poderia ficar com Serena, mas desistiu disso pois não seria um ato de amor verdadeiro pela mocinha. Serena incentiva Rafael a sentir a energia da pedra para voltar à vida. Olívia e Vitório discutem com Dalila e Roberval por se recusarem a ajudar no processo. Dalila não vai porque o marido não permite e expulsa os dois. Mirella aceita se encontrar com Felipe outra hora na sorveteria para conversar sobre o tal problema dele. Olívia e Vitório continuam furiosos com Roberval e Dalila e vão embora decepcionados. Roberval sofre imaginando Dalila com Raul. Dalila ainda quer saber onde o marido foi para voltar de botas sujas, mas ele não revela. Mirella fica com carinha de tonta depois que Felipe vai embora e disfarça para a mãe. Vitório percebe Felipe se distanciando e desmascara a menina. Olívia implora para a filha se afastar dele e não sofrer por homem. Olívia lamenta não poder fazer mais nada para salvar seu restaurante e recuperar seu filho. Vitório disfarça seu sofrimento por o que vai fazer e vai trabalhar com um carrinho de algodão doce. Débora e Cristina exigem ao delegado que ele prenda Hélio para obrigá-lo a revelar onde está Rafael, mas o careca não pode fazer isso, no máximo interrogar. As vilãs garantem que ele estava no sequestro, mas o delegado explica que ele tem álibis, já que supostamente estava jogando cartas com os outros acusados. Cristina e Débora voltam para casa decepcionadas sem nenhuma pista do paradeiro de Rafael. Débora acredita que há alguma coisa muito específica que elas precisam descobrir para dar com o botânico vegetal. Crispim encontra Kátia e Jorge na rua e briga com eles por tamanha sem-vergonhice. Jorge jura que foi um deslize e se arrepende de ter perdido Mirna. Crispim não acredita em nada do que os falsos falam e vai embora. Kátia fica chateada por ser odiada pelo único homem que a tratou bem de verdade. Kátia chega ao restaurante e encontra Baltazar fervendo feijão branco para o caçourete. Kátia vai ferventar as carnes e ambos esperam que os clientes gostem da gororoba. Gomercindo fofoca para Jorge que Laura está chateado porque foi visitar Mirna, mas ela não o recebeu porque estava com outro em casa. Jorge fica furioso por Mirna ser uma safada e fingir que era santinha, então vai atrás dela para dizer umas verdades. O delegado procura Hélio na sapataria e pede que ele confesse logo que ajudou a sequestrar Rafael. Hélio manda o careca provar isso, pois estava apenas jogando cartas. O delegado tenta fazer medo no mocinho dizendo que Rafael pode morrer onde quer que esteja e tanto ele quanto os outros acusados serem culpados por isso. Hélio segue caladinho. O delegado e o policial saem debatendo que não estão conseguindo nada para ajudar no caso. Mirella chega à sorveteria para falar com Felipe, mas já arrependida. Generosa e Yolanda fofocam sobre os dois rapazes comprometidos se encontrando às escondidas. Generosa vai agora mesmo atrás de Gomercindo e Nina para contar que eles estão levando chifres. Eudorico continua reclamando de dormir na beira da calma com Olívia. Ritinha chama Terê, Paulina e Irene na pensão para ouvirem a história do vovô na casa dela. Generosa chega na pensão para falar com Nina em particular, mas Ofélia cria caso como sempre. Generosa leva Nina para o pátio da pensão e conta que Felipe foi encontrar Mirella escondido, sugerindo que ela conte para Gomercindo também. Nina se cansa de esperar o irmão na loja e vai embora a pé. Terezinha acusa a colega de ter outro macho e está doida para encontrá-lo em casa, mas a caipira garante que não pensa mais em homem.
Eduardo chega ao sítio e Bernardo recebe. Judite passa roupa de cama para trocar do paciente. Serena pega mais uma pedra para dar força a Rafael. Rafael adquire mais força na mão e consegue apertá-la de levinho. Débora reclama das olheiras de Zulmira por não ter dormido direito. Eurico mostra os copos arrumados para a governanta, mas a cabra velha maldita garante que eles estão tortos e arruma ela mesma. Eurico não consegue entender que arrumação é essa que a vilã idosa tanto insiste. Ivan conta para Cristina que andou pela cidade procurando alguma pista de Rafael, mas não encontrou, e teme que o botânico desperte e arruine os planos da grande vilã. Ivan sugere encontrar as joias e fugir com a amada caso não seja possível roubar a fortuna de Rafael. Alexandra reclama para Julian que Eduardo quase não dorme com ela. Julian pensava que o casal iria retomar a vida, mas Alexandra se sente vista como uma doente e desprezada pelo marido. Julian consola a coitada. Nina conta para Gomercindo que Felipe e Mirella estão juntos. Alaor reclama pelo colega saindo para resolver picuinha amorosa ao invés de trabalhar. Jorge encontra Mirna pela estrada para o sítio e reclama com ela por se envolver com Alaor e um tal homem secreto que ela escondeu em casa. Jorge exige saber quem é esse homem. Mirna dá um grito enorme de desespero. Felipe conta para Mirella todo o seu dilema sobre a venda das terras do Roseiral. Mirella aconselha o ex a só aceitar a venda se a empresa de Rafael estiver realmente indo à falência, não antes disso, mas o importante é seguir o coração. Felipe sente no coração que trairia o pai se vendesse tudo, então não vai assinar. Nina e Gomercindo flagram os namorados com seus ex na sorveteria. Carlito exige ao pai comer muitos doces hoje, mas Raul não dá a mínima. Alaor conta para Raul que Jorge e Gomercindo fugiram do trabalho, então o patrão será obrigado a ajudá-lo a arrumar tudo se quiser que o restaurante funcione hoje. Elias conta a história da Cinderela para as crianças. Tere prefere a do Peter Pan, que nunca cresce. Paulina quer crescer para virar CLT e ajudar os pais a não passarem fome. Ritinha questiona por que toda princesa sempre encontra um príncipe nas histórias, mas a mãe dela nunca encontra. Elias opina que Kátia já encontrou um príncipe, mas o problema é que de príncipe ele não tem nada. O príncipe caipira escuta Mirna gritando pela estrada e acelera a carroça para encontrá-la. Mirna luta para se livrar das garras de Jorge, mas ele exige uma pegação gostosa com a caipira como tinha direito, já que ela se economizou para ele e agora anda atrás de tudo quanto é macho. Crispim encontra os dois e bota o grito lá no alto com eles. Olivia sofre sem ter mais alternativas para se salvar da maldade de Raul. Vitório diz que tem uma, mas vai ter que ajudar a amada em segredo nesse assunto, então precisa se acalmar e reforça o amor enorme que tem por ela. Vitório admira a casa de Olivia uma última vez antes de se sacrificar e encontra Hélio na vila, pedindo para desabafar com ele. Mirella jura que estava apenas conversando. Nina sofre por ter sido enganada pelo namorado. Felipe não liga para o draminha e explica que Mirella era a única que poderia ajudá-lo agora, então vai embora sem dar satisfações. Nina vai atrás do namorado, mas Felipe explica que ainda gosta de Mirella, mesmo tentando gostar da menina. Nina sofre por ter sido usada pela almofadinha. Felipe alega arrependimento e termina com Nina antes que ela se iluda mais. Vitório conta para Hélio que vai abandonar Olivia. Generosa exige saber o que Generosa disse para Nina. Os pensionistas discutem por safadezas alheias e fofocas como de costume. Ofélia está doida para saber o que os netos conversam. Hélio tenta impedir Vitório de largar Olivia, mas ele acha melhor porque assim o juiz não mais vê-la com maus olhos e poderá recuperar Carlito se voltar a ser esposa de Raul, então vai abrir mão desse amor para o bem dela. Hélio pede que o irmão avise para Olivia desse plano, mas Vitório prefere fazer tudo calado e enganar a amada fingindo que encontrou outra mulher. Ofélia espera os netos saírem para contar o que estavam falando escondidos. Vitório finge querer conselhos dos avós sobre namorar uma separada e faz a alegria da família contando que precisa arranjar outra mulher para ficar no lugar de Olivia. Dalila insiste mais uma vez para saber o que Roberval fez, mas ele não conta e sai de casa furioso com essas cenas repetitivas do Valcir. Débora encontra Cristina e Ivan se agarrando e discute por causa da saliência. Débora quer falar em particular com a filha.
Débora conta a Cristina que Roberval pode ajudar a desvendar o mistério de onde está Rafael. Cristina duvida, pois esse coitado parece ser muito digno, mas Débora garante que há um jeito de obrigá-lo a dizer. Eduardo avalia Rafael e acha que ele está bem melhor agora que a febre sumiu. Serena toca no boneco de barro e tira a mão rapidamente, chamando Eduardo para ver. Eduardo percebe que a estátua está quente, como se tivesse pegado a febre do amigo.